Eu vou conversar aqui com Marcelo Beltrão, presidente da AMA, prefeito lá de Jequiá da Praia, cidade linda, viu, bonita. Se não fosse aquela rodovia ali, viu, a quantidade de buracos que tem para chegar lá, Marcelo, muito bom dia. Semana passada aconteceu o encontro dos prefeitos lá em Brasília, é isso, Marcelo? E foi positivo esse encontro em Brasília para os prefeitos, para os municípios do Brasil? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Gernan. Bom dia aos ouvintes, especialmente aos de Jequiá da Praia. Sei que vocês têm uma audiência boa lá no nosso município. Dizer a você que foi a 16ª marcha, né? É um encontro anual dos prefeitos que tem uma pauta permanente de reivindicações para que os municípios se fortaleçam. E a gente entende que os municípios e os gestores municipais, eles são os verdadeiros condutores das políticas públicas, né, que norteiam as áreas de saúde, as áreas de educação, e é lá na ponta que tudo acontece. Então precisa que o ente federado, o município, dentro dessa federação, governo federal e estado, ele tenha um fortalecimento necessário para que essas políticas públicas tenham o efeito necessário e na rapidez que a população anseia. Inclusive, como você falou, Marcelo, o prefeito é o que está lá na ponta mesmo. É difícil você ter um contato do cidadão comum, ter o contato com o governador do estado, com a presidenta Dilma, praticamente impossível ter esse contato, e principalmente quando é um prefeito de um interior e do interior pequeno, o camarada já bate na porta do prefeito ou vai lá na prefeitura e tem esse contato direto. Então, o prefeito que fica lá fazendo esse elo, né, essa ligação entre a população, o governo estadual, o governo federal também, e vocês passando por uma dificuldade muito grande na redução de verba vindo do governo federal, de FPM. Muitos municípios aqui estão com dificuldade muito grande, estão praticamente quebrados, né? Não tenha dúvida. A política financeira, a gente sabe que existe uma crise que ela iniciou lá em 2009, uma crise mundial. A Europa, o continente europeu sofreu bastante com essa crise, afetou os Estados Unidos, que está se recuperando agora, e a gente ainda continua sentindo os efeitos dessa crise. E consequentemente, os impostos de arrecadação, que são base tributária dos municípios, que é o FPM, ainda sofreu com a desoneração, né? Todos nós sabemos que teve uma desoneração do IPI e um aumento da faixa do imposto de renda, que são os dois componentes para a composição do FPM. E esse FPM é a maior receita da maioria dos municípios. Então, sofremos bastante com essa desoneração. E, paralela a tudo isso, com a receita quase que estável ano a ano, a gente tem algumas despesas compulsórias que desequilibra a balança de receitas e despesas. E tem cidade no interior de Alagoas que vive praticamente disso, do repasse que é feito, né, do FPM, porque não tem um comércio muito forte, agricultura, principalmente quando a gente parte assim para o sertão, aí não tem uma grande indústria, não tem usinas na região também, então fica uma situação complicada. E quando o município está ruim, né, assim, fraco das pernas também, o comércio é afetado também, porque o comércio vive justamente do funcionário público municipal, dos aposentados também desses municípios. Eu acho que não deve ser muito diferente de Jequiá da Praia. Jequiá da Praia, qual é a maior receita de lá? São 12 mil habitantes, a gente tem um ICMS por conta da indústria usina Sinimbu, localizado no nosso município, e o FPM como uma das maiores receitas. Então, por esse fortalecimento, né, entendendo que tudo acontece no município, e a AMA vem nesse sentido também de fortalecer a gestão dos prefeitos que foram eleitos nos pleitos eleitorais, para que eles consigam colocar em prática toda a plataforma de governo que foi apresentada à população, né? Eles se elegeram com uma plataforma de governo que a população está ansiando que essa plataforma seja executada. Então a AMA vem nesse sentido, e a marcha vem trabalhando ano a ano com essa pauta permanente para fortalecer e dar maior autonomia, né? Como, por exemplo, a gente tem a regulamentação de serviços da lei complementar do ISS. Né? Para você ter ideia, por exemplo, as operações de leasing, que são tributadas, é um serviço que é tributado e é um serviço de ordem do município, né? Há uma concorrência desleal. O município de Barueri, para você ter ideia, ele estipulou uma alíquota para esse tipo de serviço de 0,02%.
onde todas as operações de leasing a nível nacional são feitas naquele município em detrimento da arrecadação de outros. Então, a regulamentação dessa lei vai gerar uma receita em torno de 15 bilhões ano, que dá em torno de 10% do FPM. Então, aqui seria quanto? Todas as operações de leasing vão para Barueri. Por causa dessa alíquota. Por causa dessa alíquota de 0,02%. A maior alíquota de ISS seria 5%. Então, se a gente conseguir regulamentar e que esse tributo fosse pago na origem, o cidadão, por exemplo, de Jequié da Praia, que veio a Maceió e comprou um trator na operação leasing, esse tributo deveria chegar a Jequié da Praia. Por quê? Porque é o cidadão jequiéense que está pagando aquele imposto. Mas não vai para lá porque vai a sede da financeira é em Barueri. Que faz essa operação financeira é lá em Barueri por causa desse incentivo. Então é uma das pautas, só para lhe dar a ideia do tamanho, e é uma pauta permanente que vem ano a ano e a gente não consegue encaminhar, mas acredito eu que esse ano, com a acessibilidade da presidente Dilma, teve um momento em que foi recebida uma comissão no gabinete da presidência, e acredito que a gente encaminhará em conjunto uma forma melhor para todos, que aquele cidadão que paga o imposto, aquele imposto que foi arrecadado, ele vá para o município onde ele mora, porque é lá que precisam ser feitas as ações daquele cidadão que está pagando aquele devido imposto. Agora, não poderia também ser feito, prefeito, de uma outra forma também, por exemplo, incentivo aqui do município, seja Jequié ou qualquer outro município também, dando esse tipo de incentivo também para que operações ou de leasing, ou que empresas que montassem o seu escritório lá, né, para que esse imposto fosse pago. Mas veja só, a alíquota já foi a 0,02%. Não, essa aí é praticamente a zero, né? A zero. Então, o ideal é que se regulamente a nível nacional, para que essa guerra fiscal ela não tenha um efeito de disputa, né? Porque o cidadão do Brasil todos perdem em detrimento de um município localizado no estado de São Paulo. Então, porque, por exemplo, isso parece muito com aquela questão da taxa, né, de emplacamento cobrado pelos Detrans aqui. Eu acho que o mais baixo, que praticamente quase todas, ou as maiores locadoras aqui do Brasil, né, os carros são emplacados lá em Minas, né, justamente por causa do valor, que é uma diferença absurda. Então, quer dizer, se você for olhar o volume de carros emplacados lá, acho que a metade está em Minas, o restante rodando, porque, por exemplo, a exemplo da Localiza mesmo, que tem não sei quantos mil carros, todos emplacados lá em Minas, mas rodando no Brasil todo, né? Utilizando a estrutura de todos os estados brasileiros em favor de apenas um município. O recolhimento é lá, né? Agora a roda gasta o asfalto aqui de Alagoas. Então é exatamente isso, Gernan. É trazer para o cidadão que está pagando o imposto aquele recurso que ele quer em retorno, em educação, em saúde, em infraestrutura, porque esse recurso não chega aonde está sendo gerado. Então a gente precisa, é uma das grandes solicitações, acredito que será encaminhado, será discutido com o Congresso, para que a gente possa fazer justiça e fazer com que os prefeitos ele tenham uma autonomia financeira necessária para executar aquilo que é anseio da população. Eu vou um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto conversando com Marcelo Beltrão, presidente da AMA. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta aqui, você vai responder depois do intervalo comercial. Complexo Habitacional Benedito Bentes. O Benedito Bentes vai se transformar em um município? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Pajus. Já estamos de volta com o programa Pajuçara na Hora, 9 horas e 46 minutos na capital alagoana. Eu volto a conversar aqui com o prefeito de Jequié da Praia, presidente da AMA, Marcelo Beltrão. Presidente, há esse pensamento de algum grupo, que alguém está querendo transformar o Benedito Bentes em uma cidade, e Luziápolis também, porque Luziápolis pertence a Campo Alegre, não é isso? É um bairro lá de Campo Alegre, né? Há esse pensamento, essa vontade? Teve discussões há um bom tempo atrás que permitiram que se avançasse na Assembleia esse projeto de lei, né? Mas a gente entende que da lei complementar que foi aprovada ainda esse ano, a lei 416, que dá alguns procedimentos, alguns procedimentos que devem se ter antes de se aprovar a lei, né? Que é a questão dos 20% dos eleitores residentes
naquele município que quer ser, naquela região que quer ser emancipada, né, para ser encaminhada para a Assembleia. Acredito que a forma seja abaixo assinado. Eu não entendi com tanta clareza o que preconiza a lei. E depois disso ainda precisa que se tenha um centro urbano com no mínimo 20% daquela população. Depois tem que fazer um critério populacional da região, que ela precisa ter. Você tira os 25 municípios menos populosos com os 25 mais populosos e acha uma média. Para a região Nordeste, que é o nosso caso, essa cidade que está sendo criada, ela precisa ter no mínimo 70% da média dessa região. E a partir daí tem que ser feito um estudo de viabilidade econômica, primeiro para o município que está perdendo aquela população, quanto para aquele que vai ser criado. E você sabe que a lei também preconiza a incorporação de municípios. Alguns municípios que não têm a viabilidade, ele pode se juntar a outro município para dar uma substância maior, uma força maior, uma unidade maior para a administração. Tanto pode ser emancipado como pode ser incorporado. E a partir disso tudo, se tem o plebiscito e a aprovação da lei na Assembleia. Até mesmo porque tem que haver viabilidade, porque senão só onerar mais ainda o Estado, a União também, porque são mais vereadores, mais prefeito, mais vice-prefeito, gasto, mais participação no FPM, é um município a mais para fatiar. O bolo é um só. O bolo é um só. Na hora de fatiar, então, exatamente, é uma fatia a mais, Exatamente. Mas aqui em Alagoas é mais fácil incorporar ou dividir? São 102 municípios, a gente sabe que tem alguns municípios que não estão sendo viáveis. O sentimento de libertação é maior. A gente que mora nos nossos bairros, que mora nos nossos povoados, existe um sentimento normal, que é do ser humano, de se libertar. Eu acredito que o poder de emancipação é um poder mais forte do que o de incorporação. O sentimento da população. Mas eu acredito que, cumprindo todos esses requisitos, e acredito que todas essas duas localidades tenham esse potencial, que seriam já criados como... Benedito Bentes tem uma população maior do que muitos municípios. Ele vai ser o terceiro maior município, assim que criado, vai ser o terceiro maior município. Terceiro em termos de população? Que são 160 mil habitantes, não sei. Eu não sei qual precisar, mas na época a discussão era essa, não sei hoje. Talvez se transforme até no segundo maior município do Estado. Eu acho que é um futuro, viu? Não para agora, porque tem essa questão da lei também, de tudo que diz que tem que, além desse abaixo assinado, cerca de 20%, em um centro urbano também, tem a questão também do tempo para que essa lei seja colocada em votação também, que seria o tempo de antes da eleição. Ano antes da próxima eleição. Ano antes da próxima eleição. Então isso deveria ter acontecido. Os prefeitos assumiram agora 2013, Pode começar a acontecer, Pode começar a acontecer agora para até 2015. 2015. Até 2015. E caso não termine até esse tempo, ele pode continuar após o pleito eleitoral. Então... Eu acho que nesse caso aqui, eu acho que é uma coisa que é uma tendência a acontecer em um futuro, não sei se próximo ou se no futuro longo, até mesmo que fica muito parecido ali com a região metropolitana de Recife, que você sai ali, Jaboatão dos Guararapes, você vem aqui, parece que você está na Ponta Verde, você dobra uma curva, já está em Recife, você sai Jaboatão dos Guararapes, você já vai entra em Recife e você nem sente, acha que está saindo de um bairro para o outro. Sabe? Também, mas você sai ali Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda, Paulista, então parece que você está saindo só de um bairro de Recife, mas não, são várias cidades que compõem aquela região metropolitana. O que não é tão forte aqui em Maceió, Está começando a crescer agora, a região metropolitana, Aí vem Maceió, Marechal Deodoro, já tá ligado. Que já está começando a ficar muito forte, principalmente com a duplicação da L101 Sul, que você já sabe, você vê muita gente já que trabalha aqui em Maceió e tudo. E mora em Marechal. Que mora em Marechal Deodoro, com aquela duplicação, tem um Laguna também, vários condomínios residenciais, aquilo crescendo bastante. Por falar em duplicação, prefeito, o senhor é prefeito da cidade lá de Jequié da Praia, eu já estou vendo aqui
no seu computador aqui as fotos, olha, maravilha. Eu acho que temos que conhecer, temos que incentivar, prefeito, muito turismo regional aqui, para que as pessoas de Maceió saiam, conheçam as belezas naturais de Coruripe, Jequiá da Praia, Penedo, Piaçabuçu também. Agora, aquela rodovia ali está esquecida. Ali é de responsabilidade do DENIT? Ali é do DR, né? É uma DR. Até entrou em contato com o Marco Vital, que tem prestado sempre uma atenção especial para aquela região. Só que o asfalto ele está praticamente inexistente, né? A gente é conhecedor de um projeto que o governo do estado já está aguardando essa questão aí do empréstimo, né, do Banco Mundial, BNDES, e existe o recapeamento total daquela região. Total, né? Saindo, já aproveitando a duplicação. A duplicação que vai até a entrada ali para o Gunga, não é isso? Aí do Gunga para lá já não é mais duplicado, mas o recapeamento até Penedo, né? A gente é conhecedor também que tem a duplicação até São Miguel também. Então, para unir a duplicação com a BR. Com a BR-101. Então a gente acredita e espera, né? A gente tem essa esperança que seja verdadeiramente efetivado esse projeto, que ele tenha a concretude de efetivação, né? Mas enquanto isso tem uma previsão assim, mais ou menos, o senhor conversando com o governador, com alguém do DR também? Ele está pendente desse empréstimo, né? Só da liberação do empréstimo. Exatamente, está dentro desse rol de obras, acredito eu que deverá, foi aprovado pela Assembleia, já tem toda a permissão, acredito eu que chegue, mas enquanto isso, né, a gente vem solicitando uma carroçazinha botando um barrinho tapa um buracozinho lá, outro buraquinho ali. Precisa. Aliás, isso não está sendo feito nem pelo DR, né, prefeito? Porque quando teve o São João, acho que o ano passado, há 2 anos mesmo lá, eu não sei se foi a prefeitura de Jequiá ou a própria de Coruripe mesmo, que eu acho que saiu distribuindo um barrinho ali, tampando o buraco lá, para fazer um paliativo, porque era cada cratera que não era brincadeira não, né? Ele tem dado atenção, deu na passada, mas esse ano agora a gente solicita essa operação tapa-buraco mais uma vez, enquanto não se concretiza essa em questão. Em definitivo, o recapeamento. Exatamente, né? A gente tem uma região que é muito vulnerável a assaltos, né? Tem um grande fluxo de comércio e de turistas, né? Um grande produtor de camarão, de peixe, né? Até o município de Piaçabuçu, e a gente pede a intervenção do DR para que possa paliativamente fazer uma operação tapa-buracos enquanto o inverno perdurar, né? Porque o asfalto ele não está conseguindo mais, não está mais à prova d'água, vamos se falar no sentido que todo mundo possa entender. Então qualquer chuva que ele não está impermeável, assim, muitas rachaduras, não existe mais. Então qualquer chuva, qualquer água que apareça naquela região, o buraco vem e facilita a ação de marginais e atacando turistas e comerciantes. Como é que está o turismo naquela região, prefeito, na região sul aqui de Alagoas? Nós temos um potencial muito forte, né? O litoral norte saiu muito na frente, mas acredito que a gente, com o setor organizativo que a gente está tendo com a maioria dos municípios do litoral sul, né? Nós conseguimos se organizar em forma de um consórcio, que chama Conisul, que não é só na área de turismo, mas na área de saúde, de pesca, de agricultura familiar, de compras compartilhadas. A gente aguarda, e já tivemos um contato com a secretária aqui de Maceió, a doutora Cláudia, para que a gente possa, em conjunto, fazer um planejamento a nível regional, né? Nós temos belezas, vai vender um pouco o peixe do município de Jequiá da Praia. Nós temos a Lagoa de Jequiá, que é a segunda maior lagoa em volume d'água da América Latina, né? Nós temos a Foz do Rio Jequiá, que é uma maravilha, onde existe o complexo de dunas do Marapé. Nós temos as falésias, né? Tudo localizado no município de Jequiá da Praia. E a gente precisa de um movimento e de um planejamento a nível regional, porque não adianta fazer turismo só com o nosso município, a gente precisa de uma atração regional, né? Nós precisamos ocupar o turista com atrações diversas. Nós temos o Pontal de Coruripe, nós temos o Santuário do Jacaré do Papa Amarelo lá em Coruripe,
Nós temos lá o município, lá no município ainda que hotéis e pousadas, o município e os outros vizinhos também estão preparados para receber o turista com as suas pousadas? Então é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de uma ação em conjunto. Energia elétrica é um grande gargalo que tem um planejamento da Eletrobras há vários anos que precisa também ser executado, que é um gargalo para a nossa região, né? Tem dias em Jiquiá da Praia, está se resolvendo com alguns estabilizadores que o doutor Vladimir disse que está chegando, mas tem dias em Jiquiá da Praia que dá 120 volts, né? Uma voltagem de 220. Então precisa que a infraestrutura ela esteja preparada para receber o turista. E só a nível regional é que a gente vai conseguir isso. Nós temos a beleza da Linda Penedo, né? Nós temos a Foz do Rio São Francisco, que é em Piaçaba-Sul. Nós temos Feliz Deserto com o Maçunim, com o Festival do Maçunim, com as suas atrações, o Vale da Marituba. Então a gente tem várias atrações que podem fazer parte de um grande calendário de atrações, para que a gente possa atrair o turista, mas logicamente passa pela questão de infraestrutura que a gente está vendo, que a questão da estrada é um grande gargalo, a questão da energia é outro, e a gente precisa fazer esse planejamento em conjunto para que a gente possa levar o turista para aquela região. Com certeza, e também, assim como presidente da AMA, né, que é a Associação dos Municípios aqui, a gente sabe que muitos municípios aqui têm um turismo muito forte, né, belezas naturais que precisam ser conhecidas, inclusive, por nós, alagoanos também. Então seria interessante essa parceria entre os municípios, o governo do estado também, dando essa infraestrutura, incentivando o turismo para os alagoanos também, para que a gente possa conhecer a nossa terra, exemplo dos cânions, do São Francisco, Xingó não, sim, Xingó também, mas piranhas também. Então, uma beleza, rapaz, é maravilhoso. Nós teremos desse mês agora grande atração de Água Branca, Festival de Inverno de Água Branca, de Mar Vermelho também, agora em agosto. Todo mundo fala do de Garanhuns, né? Mar Vermelho... todo mundo fala, não, Festival de Inverno Garanhuns. Até quando a gente fala do nosso ar-condicionado aqui, prefeito, disse que esse tá com a tubulação dele canalizada lá para Garanhuns, porque de vez em quando, menino, chega às extremidades, o dedo fica roxo aqui, tão frio dentro aqui no estúdio. Mas quer dizer, a gente precisa divulgar também isso aí. Precisa divulgar. O Festival de Inverno de Mar Vermelho e de Água Branca. Mar Vermelho e Água Branca, não é isso? Fica qual é a... Água Branca é sertão... Alto Sertão. Não, a latitude é lá. Altitude. Aliás, a altitude lá fica. O clima desses dois municípios, sim, é perfeito, né? Fica, eu acho que mais de 1 quilômetro, é o mais alto aqui, né? É um clima maravilhoso lá. Então, quando é que vai acontecer? O de Água Branca, você sabe, Cleves. O de Mar Vermelho é dia 2 de agosto. 2 e 3 de agosto. 2 e 3 de agosto, né? Daqui a pouco a gente fala a data de Água Branca também. Vamos divulgar, tá certo, aqui, para incentivar mesmo esse turismo local. Agora, em questão também desse negócio de turismo local também, com aquele corte que houve no Ministério do Turismo também para eventos no município, isso caiu muito. A gente nota que festas que aconteciam nos municípios já não estão acontecendo mais com intensidade e com a grandiosidade que era feito antes, né? É questão de prioridade, né? Exemplo mesmo de Coruripe. Agora, no São é questão João, de prioridade, né? O que passa o momento o município com a saúde tem que ter a prudência dos gestores para que não pode se acabar uma tradição, que é importante. Você tem um Bom Jesus lá em Penedo, que é importantíssimo para aquele comércio de toda a região. São João de Coruripe, o próprio São João de São Miguel não pôde acontecer, sim. Não pôde acontecer esse ano. Mas tem alguns municípios, por exemplo, o Festival do Maçunim, Feliz Deserto, tem que prefeito se desdobrar com alguns patrocinadores, porque a prioridade ela tem que ser mantida, que é saúde e educação. Agora também não podemos esquecer a questão da tradição local, claro, que movimenta a economia, que já é pequena, sim, nesse município, mas fortalece os pequenos municípios e dá uma movimentação maior àquela população que vende o seu artesanato, que vende o seu comércio, enfim, é importante para aquele município que tem essa tradição. Prefeito, muito obrigado pela visita do amigo aqui no nosso programa. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, às 10 horas e 1 minuto aqui. O espaço sempre aberto, sempre que precisar pode se utilizar desse espaço aqui para divulgar, tá certo, a cultura da região sul, litoral sul aqui do estado de Alagoas e o trabalho que está sendo realizado